para você criar uma torcida organizada, qualquer pessoa pode, né? Porque a gente é registrado como uma associação, uma agremiação perante a lei, né? E então, a partir do momento que você reúne um grupo de pessoas e registra isso em cartório, você já pode criar uma torcida organizada. A gente é uma instituição constituída, somos um grêmio recreativo cultural, torcida independente. Ainda continua sendo um órgão fiscalizador. Tudo que dá origem, notícias que acontecem no clube, a gente procura passar por um processo de peneira. Quando a gente acha que está tudo bem, a gente continua normalmente. E quando existe alguma coisa que existe necessidade de ser cobrada, a gente vai e cobra. Incentivar, fiscalizar, entendeu? A torcida ela tem que saber o dia a dia do clube, o que é bom para o clube e o que não é, porque não adianta você reivindicar sem você saber se aquilo que você está reivindicando é bom para o clube ou não. Cara, eu acho que a torcida organizada ela é muito importante no contexto do futebol, né? Se você imaginar que fora do país, do Brasil, da América Latina, a gente não tem muito isso, né? Um prazer e um orgulho. O peixe aqui é nós, irmão. As torcidas eram chamadas de uniformizada. A mais famosa que nós nos lembramos aqui é a TUSP, Torcida Uniformizada São Paulo. Uma torcida totalmente ligada ao clube. Todas as torcidas eram ligadas ao clube. Então a gente é uma dissidência de uma torcida que até então era a primeira torcida organizada do Brasil, a TUSP. E a Independente se contrasta com essa história, porque foram jovens que na década de 70, para ser preciso, em 71, estavam descrentes com as atividades da TUSP, até então a maior torcida do São Paulo. A Mancha foi criada em 1983, naquela época era uma junção de 3 torcidas organizadas já existentes, né? Eram grupos de jovens diferentes, cada uma de uma torcida organizada, e eles decidiram por si só criarem uma torcida única. Os Gaviões surgiram numa época de uma época difícil do Corinthians, da sua ditadura, né? Então um grupo de jovens se reuniu para justamente ir contra o tipo de ditadura que tinha no Parque São Jorge, instituída pelo seu Valdir seu Vicente Mateus, e por aí foi fundado os Gaviões, para ser um órgão fiscalizador do Corinthians no caso, né? Mas no Santos, por exemplo, o movimento da torcida organizada começou em 66, 67, mas fazendo uma bandeira. Teve o Alemão, que é um dos fundadores, que fez a primeira bandeira aqui em São Paulo. E assim foi indo, começaram a se juntar, porque as pessoas não tinham mania de assistir o jogo próximas uma da outra, cada uma ficava no seu lugar, começaram a se juntar, até que em 69 juntaram mais ou menos entre uns 13 garotos na época e formaram a torcida organizada, como estava surgindo outras no Brasil no mesmo momento. As pessoas começam a sair de um lugar do outro, pessoas de muitas diferenças socioculturais, e depois se juntam, se agregam ali e começam a cantar as mesmas letras e começam a usar o mesmo estereótipo. Então eu acredito que é uma desorganização que dá certo.